Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou uma vulnerabilidade crítica no C1, identificada como CVE 2026666012. A pontuação é a mais alta possível no CVSS 3.1, 10.0. O resumo oficial diz que versões anteriores a 3.7.2 tinham uma falha de autorização no endpoint de kernel MCP. Em determinadas configurações de publicação anônima, esse caminho poderia expor ferramentas capazes de listar, ler, escrever, apagar, renomear e copiar arquivos no workspace. E a descrição também fala em leitura de valores sensíveis, como códigos de acesso, token de API e chave de cookie, além de um caminho para tomada administrativa em cenário específico. Tese central. O incidente do C1 mostra que, quando ferramentas de inteligência artificial e MCP recebem poder de ler e escrever arquivos, uma falha de autorização deixa de ser detalhe de API e vira risco direto para o workspace, tokens e controle administrativo. Pergunta dramática. A conveniência de expor ferramentas MCP para automação está protegida por autorização real, ou apenas por uma fronteira frágil que pode transformar um leitor anônimo em operador do workspace? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva em português do Brasil. Não haverá payload, POC, sequência de requisições, parâmetro explorável ou passo a passo de abuso. O objetivo é transformar fatos confirmados por fontes públicas em decisão operacional. Quem precisa agir? Qual é o impacto plausível? Quais incertezas continuam abertas? E como reduzir riscos sem transformar um alerta em tutorial ofensivo? Vamos começar pelo nome que está no centro do caso. C1 é uma aplicação de notas, conhecimento e workspace pessoal ou corporativo. O ponto relevante para a segurança moderna é que ferramentas de produtividade não são apenas editores de texto. Elas guardam notas, anexos, configurações, plugins, chaves, tokens, rascunhos de projetos, documentação interna e muitas vezes conexões com automação. Quando uma plataforma desse tipo adiciona recursos de integração ou expõe ferramentas para fluxos automatizados, ela passa a se comportar como uma pequena plataforma operacional. A proteção então precisa ser compatível com esse poder. O componente citado pela NVD é o endpoint post/MCP, no kernel. MCP, neste contexto, importa porque o padrão se popularizou no ecossistema de inteligência artificial como uma forma de conectar assistentes e automações a ferramentas externas. A promessa é útil. Um agente consegue acionar recursos de uma aplicação em vez de apenas conversar sobre ela. O risco é igualmente real. Se a camada que decide quem pode acionar a ferramenta for fraca, a integração vira uma superfície de ataque com acesso a funções que antes ficavam dentro da aplicação. Segundo a descrição da NVD, o endpoint era protegido apenas por uma checagem geral de autenticação, sem exigência específica de papel administrativo ou enforcement de modo somente leitura. A fonte descreve 31 ferramentas MCP expostas, incluindo uma ferramenta de arquivos com ações sobre todo o workspace. Para a defesa, o número exato é menos importante que o desenho. Uma única falha de autorização pode abrir não apenas uma página, mas um conjunto de capacidades. Em software moderno, permissões por função precisam acompanhar a ação real, não apenas a existência de uma seção. O detalhe de configuração que muda a severidade prática é o servidor de publicação em modo anônimo. A descrição da NVD cita um cenário em que publish está habilitado e a autenticação do publish está desabilitada. Nesse caso, o proxy de publicação poderia anexar um JWT anônimo com papel de leitor a requisições encaminhadas. O problema relatado é que esse papel de leitor ainda poderia alcançar um endpoint MCP. Em termos defensivos, isso é um alerta clássico. Recursos pensados para leitura pública nunca devem herdar, por acidente, acesso a ferramentas de escrita ou administração. Qual é o impacto confirmado pelas fontes públicas? A NVD descreve leitura de arquivo de configuração, extração de valores como access ao TOD, API.token e cookie key em texto claro, escrita arbitrária no workspace e plantio de plugin em diretório de plugins com execução em lançamento posterior do desktop. Não vamos detalhar caminhos operacionais. O que importa é a consequência. Confidencialidade, integridade e disponibilidade são afetadas. Um atacante sem credenciais no cenário vulnerável descrito poderia sair de leitura anônima para controle sobre dados e estado da aplicação. A linha do tempo é objetiva. A entrada da NVD foi publicada em 25 de julho de 2026. O intervalo de coleta também trouxe outras vulnerabilidades altas e críticas em tecnologia e inteligência artificial, incluindo o NLTK, Azure Inteligência Artificial CERT e H2OGPT. Mas o tema escolhido hoje é C1 MCP porque ele reúne 3 tendências reais.
Ferramentas de produtividade virando bases de conhecimento para inteligência artificial, MCP aproximando agentes de funções concretas, e autorização granular ficando para trás quando a integração cresce mais rápido que o modelo de permissões. O que muda para administradores de C1? A primeira ação é versão. A vulnerabilidade afeta C1 antes da 3.7.2. Então a recomendação defensiva primária é atualizar para 3.7.2 ou posterior, ou aplicar a correção indicada pelo projeto caso você mantenha build próprio. Em ambientes onde a atualização imediata exige janela de mudança, reduza a exposição primeiro, desabilite publicação anônima se não for indispensável, coloque o serviço atrás de autenticação forte, limite origem por rede, e trate andoinhas de automação como administrativos até prova contrária. A segunda ação é revisar a suposição de leitura. Leitura pública deve ser leitura pública, não trânsito indireto para ferramentas. Se você usa Publish para compartilhar páginas, verifique se o caminho público consegue alcançar apenas o conteúdo esperado. Separe interfaces de publicação, API e automação em camadas diferentes com controles diferentes. Um visitante anônimo não deve receber um token, papel ou sessão que possa atravessar a fronteira para operações de arquivo, ainda que a aplicação chame esse papel de leitor. A terceira ação é tratar o Workspace como cofre operacional. Em aplicações de notas e conhecimento, o Workspace costuma conter mais do que documentos. Pode conter rascunhos de credenciais, links internos, anexos de clientes, prompts, exportações de chat, snapshots, notebooks, documentação de infraestrutura e arquivos de plugin. Se houve exposição, pergunte quais arquivos podiam ser lidos, quais podiam ser alterados, quais plugins foram adicionados ou modificados, e quais segredos estavam próximos. A resposta defensiva deve ser proporcional ao alcance real do processo. A quarta ação é rotação. A descrição da NVD cita valores sensíveis em conferência JON. Se a instância esteve vulnerável e exposta no modo descrito, planeje rotacionar códigos de acesso, token de API, chaves de cookies, sessões, VBUOs e segredos que tenham sido armazenados ou referenciados no Workspace. Não espere prova pública de exploração para rotacionar credenciais de baixo custo. O custo de uma rotação controlada costuma ser menor que o custo de investigar uma credencial reaproveitada semanas depois. A quinta ação é caça defensiva sem tutorial ofensivo. Procure acessos incomuns ao endpoint MCP, requisições vindas de origens que normalmente só deveriam ler conteúdo publicado, operações de arquivo fora do padrão, criação ou alteração em diretórios de plugins, mudanças inesperadas em configuração, reinícios do aplicativo, novos arquivos próximos a automações, e logs que indiquem travessia entre publish e funções de kernel. Preserve evidências antes de limpar. Se você não tem logs suficientes, registre isso como lacuna de governança e corrija para o próximo incidente. Agora o contexto de inteligência artificial. Por que um canal de cibersegurança deve tratar essa CVE como alerta de inteligência artificial quando o produto é uma ferramenta de conhecimento? Porque MCP se tornou uma ponte entre assistentes e ações. O risco de inteligência artificial não está apenas no modelo gerar uma resposta ruim. Está no conjunto de ferramentas que um assistente pode chamar, nos arquivos que ele pode tocar, nos tokens que ele pode ler e nas permissões que a integração concede. Uma integração de inteligência artificial com ferramenta de arquivo é, na prática, uma interface de administração com linguagem mais amigável. Esse padrão aparece em outras entradas recentes. A NVD publicou CVE 2025-71408 no NLTK antes da versão 3.9.3, alta, envolvendo eval injection no módulo colocations quando argumentos de linha de comando são controlados por atacante. NLTK é base comum em pipelines de processamento de linguagem natural. O alerta para equipes é simples. Scripts, notebooks e jobs de CI que parecem locais também precisam validar entrada e versão. Automação de dados é software em produção, mesmo quando nasceu como experimento. Outro exemplo é CVE 2026-56167 no Azure Inteligência Artificial CERT, alta, relacionada a SSRF que permite elevação de privilégios por atacante autorizado pela rede, segundo a NVD e a referência da Microsoft. Aqui a lição é identidade e rede. Serviços de busca com inteligência artificial podem tocar dados sensíveis, indexadores conectores, identidades gerenciadas e recursos internos. Quando há SSRF ou falha de autorização, a pergunta não é apenas se o endpoint responde, é o que aquela identidade pode acessar depois. Também houve recentemente CVE 2026-65700 no H2OGPT, crítica em uma API de arquivos compatível com OpenAI, com risco de PES transversal.
Ela reforça o mesmo tema do episódio. Apps de inteligência artificial que manipulam arquivos precisam de autenticação, autorização, isolamento de file existem e permissões mínimas. Se o processo tem acesso amplo, qualquer falha no caminho de arquivo tem impacto amplo. Segurança de inteligência artificial no cotidiano é segurança de API, arquivo, identidade, log e patch. Vamos separar fato de incerteza. Fato. A NVD lista CVE 2026-66012 como crítica CVSS 10, em C1 antes da 3.7.2, com impacto severo no endpoint MCP em configuração vulnerável. Fato. As referências incluem advisory de segurança no GitHub, commit de correção e advisory da Vulncheck. Incerteza. Este relatório não confirma exploração ativa em massa, vítimas específicas, vazamento real de empresa, nem uso por grupo criminoso. O risco já é suficiente para ação sem precisar inventar uma campanha. Para equipes pequenas, o roteiro de hoje cabe em 7 passos. 1. Descobrir se existe C1 publicado, especialmente com publish habilitado. 2. Confirmar versão e atualizar para 3.7.2 ou posterior. 3. Desabilitar exposição anônima onde ela não é necessária. 4. Restringir rede e autenticação para apps e MCP. 5. Revisar o workspace, plugins e arquivos de configuração. 6. Rotacionar tokens e segredos se houve exposição plausível. 7. Documentar dono, prazo e evidência de correção. Para empresas maiores, acrescente inventário de agentes e integrações. Liste quais ferramentas usam MCP, quais assistentes podem chamar funções externas, quais workapasses contêm dados regulados, quais ambientes de pesquisa expõem serviços temporários, e quais tokens ficam perto de notas, plugins ou automações. Não trate laboratório como zona sem risco. Um servidor de teste com dados reais, túnel público e integração de inteligência artificial pode virar incidente com a mesma velocidade de produção. Há também uma lição de arquitetura. A autorização não deve ser inferida por caminho, proxy ou nome de papel genérico. Cada ferramenta sensível precisa checar se o chamador pode executar aquela ação específica, naquele recurso específico, naquele modo específico. Leitor não escreve. Publicação anônima não administra. Token de integração não vira operador de file existem. E ferramentas de agente devem nascer com escopo estreito, logs claros e opção simples de desligamento. A resposta para a pergunta dramática é: MCP só é seguro quando a autorização acompanha cada ferramenta e cada ação. Se uma configuração pública consegue alcançar funções de arquivo, a conveniência deixou de ser integração e virou controle remoto do workspace. Para o C1, a defesa imediata é atualizar, isolar, restringir, revisar e rotacionar. Para o ecossistema de inteligência artificial, a lição é maior. Antes de perguntar o que um agente pode fazer, pergunte quem autorizou, com qual escopo e em quais arquivos. E como você saberia se algo saiu do padrão. Resumo final. A CVE 2026-66012 é o alerta do dia porque combina CVSS 10, MCP, ferramentas de arquivo e risco de takeover em configuração vulnerável. Não há necessidade de pânico nem de procurar exploit. Há necessidade de inventário e correção. Atualize C1 para 3.7.2 ou posterior, desligue publicação anônima desnecessária, proteja apps e MCP como superfície administrativa, revise logs e plugins, e rotacione segredos quando a exposição for plausível. Esse foi o Cyber Report, cibersegurança defensiva, inteligência artificial quando o ângulo é real, e foco no que muda agora.